por estarmos aqui com os irmãos desse sábado. Como foi falado, nós vamos falar sobre a aurora na França. Em 1529, existia muito o que falar sobre a palavra de Deus. Foi o século que nós chamamos século das descobertas, 1529, século XVI. Interessante que naquela época a palavra de Deus era tão desconhecida que quando uma pessoa se encontrava com a mesma, fazia grande alvoroço onde ele estava. Naquela época foi tido aí, como os irmãos estão com o livro, o capítulo que leram o capítulo desta semana, fala sobre o protesto de Espira e a confissão de Augsburgo, que assinalaram a vitória da reforma na Alemanha. Foram surgidos de anos de conflitos e trevas. Quem sabe me falar aqui o que aconteceu em Espira? Por que é chamado Dieta de Espira, o protesto de Espira? Quem pode me falar? Alguém pode dizer alguma coisa? Bom, então eu vou explicar para vocês. A Dieta de Espira de 1529 foi uma dieta do Sacro Império Romano Germânico, celebrada em 1529 na cidade imperial livre de Espira. Nessa reunião condenaram-se os resultados da Dieta de Espira de 1526, 4 anos atrás, 3 anos atrás, e proibiram-se futuras reformas. Bom, o que tinha sido decidido em 1526? As forças católicas prevaleceram em sua intenção de reverter a concessão que se tinha feito aos príncipes em 1526 de escolher a religião que tinha de ser obrigatória para os seus súditos. Então, em Espira, em 1526 foi decidido que os príncipes era quem determinava a religião que a pessoa deveria seguir. Em 1529 houve um protesto contra essa decisão. O edito de Worms ia ser obrigatório após ser, sem esperar, convocar o Concílio Geral. Os membros que apoiavam os ensinos e práticas luteranas se opuseram a este acordo. E a partir desse protesto, conheceu-se-lhes como protestantes, porque é nome ainda utilizado para esse movimento religioso até hoje. Então, esse protesto que estará aqui na primeira página, nas primeiras palavras desse capítulo, se refere justamente a essa decisão que foi revogada. Os príncipes não tinham mais esse direito de escolher a religião para o povo. Irmãos, isto, devido a esse protesto, enfraqueceu bastante a reforma naquela época. O protestantismo parecia destinado a ser totalmente destruído. Houve grandes problemas e o protestantismo parecia que ia ser destruído. Milhares selaram testemunho com o próprio sangue. Aqueles que lutaram para permanecer firme, lutaram e foram mortos. Saíram vitoriosos diante de Deus. Para Roma, tinham sido simplesmente destruídos. Mas para Deus, tinham feito um nobre trabalho. É interessante dizer que Carlos V, ele era o rei daquela época. E ele dissera que ele estava trabalhando contra o próprio poder da onipotência. Veja só, aquele que dissera haja luz, Deus dissera haja luz, mas o imperador havia procurado perpetuar as trevas. Então ele trabalhava diretamente contra Deus. Irmãos, falhara em seu propósito e prematuramente, envelhecido e consumido pela longa luta, abdicou o trono e sepultou-se em um
claustro. Agora, na Suíça, como na Alemanha, houve, para a reforma, dias tenebrosos. Certo? Alguém poderá estar perguntando, até mesmo que esteja lá do outro lado da internet, aqui também, sentado aqui hoje, poderá estar perguntando, mas o que acontecia mesmo? Eu vou dizer o seguinte, naquela época, no século XVI, quando estava surgindo esse movimento, o povo tomava a Bíblia e, ao examinar, descobria que a Igreja Católica não estava com a verdade. Então, eles agora descobriam por si mesmos, e através do Espírito Santo, que eles deveriam examinar a palavra de Deus e descobriam que a salvação era de graça. Que a Igreja Católica cobrava muito caro para uma pessoa ser salva. Certo? Ainda há pouco, na lição da Escola Sabatina, nós estávamos estudando que nós não podemos atacar o católico. Certo? Isso aqui não é ataque a católico, isso aqui é história, tá certo, irmãos? Quero dizer para os irmãos que isso aqui é o quê? História. Certo? Vai chegar um tempo que nós vamos atacar como eles atacavam aqui, né? Aqui nós estamos estou contando a história como eles... A católica foi o quê? Atacada, porque Lutero atacou mesmo. Certo? Agora, atacar a Igreja Católica, irmãos, é diferente de condenar os católicos. Quero dizer bem claro para os irmãos. A lição está proibindo nós condenarmos o quê? Os católicos. Não podemos condenar. Agora, atacar os seus pontos de vista, pelo assim diz o Senhor, a palavra de Deus diz que nós temos que fazer isso. E se nós não fizermos isso, Deus vai pedir conta de nós. Está certo? Está bem claro? A lição está proibindo o quê? Condenar. Condenar. Nós não podemos condenar a igreja. Não podemos condenar pessoas. Mas ponto de vista que se levam a mandam contra Deus, se nós nos calarmos, a Jesus disse que as próprias pedras clamarão. Certo? Bem, irmãos, Zwingli e muitos outros que a eles se uniram na reforma, caíram no campo de sangue em carnaval. Eu quero dizer para os irmãos que Zwingli, Calvino, Lutero, Lefebvre, que eram franceses, eram pessoas que Deus estava levantando naquela época para fazer com que a reforma fosse avante. Jesus usou também Guilherme Farel, que também era um discípulo de Lefebvre. Eu quero dizer para os irmãos que esses homens foram chamados numa época de completas trevas espirituais para levar avante, para levantar a obra de Deus. Irmãos, em 1512, antes de Lutero ou Zwingli, antes que Lutero ou Zwingli houvesse iniciado a obra de reforma, Lefebvre escreveu: é Deus quem dá pela fé a justiça que somente pela graça justifica para a vida eterna. Então, antes de Lutero se levantar na Suíça, Lefebvre já cria que a justificação era pela fé. Lefebvre, ele pegou a Bíblia, irmãos, e ele comeu na realidade a Bíblia. Ele leu a Bíblia, ele entendeu. E Lutero, quero dizer para os irmãos que ele, por mais que ele quisesse defender a Igreja Católica em seus dogmas, não podia diante do que estava escrito. É interessante dizer também que houve entre eles, discípulos de Lefebvre, alguns que avidamente lhe ouviam a palavra e que muito tempo depois que a voz do mestre silenciasse, deveriam continuar a anunciar a verdade. E eu quero falar que Farel foi um desses. E quando Lefebvre ele se silenciou, Farel se levantou. Irmão, eu quero falar um pouco sobre Farel. Farel, ele era um homem que tinha uma fé muito implícita em Deus. Farel defendia a Igreja Católica como ninguém. Nesse livro que nós estamos lendo, diz que quando uma pessoa falava contra a Igreja Católica, ele ficava muito revoltado. Mas depois, com a continuação, veja só o que está escrito sobre a revolta dele, como se falava. Eu rangia os dentes quando
qual lobo furioso, declarou ele mais tarde, referindo-se a esse período de vida, quando ouvir alguém falar contra o Papa. Irmãos, o Papa já foi tão adorado que os irmãos não entendem. Homens de mente clara, homens entendidos. E hoje também não é diferente. Ele continua sendo da mesma forma adorado por gente super intelectuais. Os homens mais sábios da terra, no conhecimento humano, se prostram diante dele e adoram como sendo um Deus. Um Deus. O apóstolo Paulo diz que ele se levanta contra tudo que se chama Deus, querendo parecer Deus. Está bem claro? Isso está lá também no livro de Daniel. Eu quero dizer para os irmãos que quanto mais a igreja queimava os cristãos, mais cristãos surgiam nesse período. É interessante dizer também aqui que Farel, tão zeloso à causa de Cristo como fora na causa do Papa, saiu para anunciar a verdade em público. Então ele era zeloso na causa do Papa, esse mesmo zelo que ele tinha, ele empregou agora para defender a Jesus. Certo? Abandonou o papismo e passou a defender a Jesus. Também nesse capítulo fala sobre o bispo de Milcas. Eu acho que é muito interessante falar sobre esse homem. Esse bispo, Melx era uma cidade, e ali tinha um bispo que também aceitou a reforma. E ele começou a pregar, se colocou do lado da reforma. Mas um dia a igreja o pressionou. E ele teve que escolher entre a fogueira ou permanecer vivo defendendo a igreja católica. Irmãos, ele foi um instrumento muito, muito grande na mão do inimigo. Ele foi constrangido, ele cedeu, deixou a verdade e passou a perseguir o cristão. Ele ia de casa em casa entregando os cristãos. Naquela época foram centenas de cristãos queimados. Ele escolheu o lado fácil. É por isso que Jesus diz: aquele que está em pé, olha para ele. E ele entregou muitos cristãos. É interessante dizer também que Lefebvre empreendeu a tradução do Novo Testamento, e ao mesmo tempo em que a Bíblia alemã de Lutero saía do prelo em Wittenberg, era publicado o Novo Testamento em francês em Milhaux. É interessante dizer que o bispo não poupou esforços ou gastos a fim de disseminá-lo em suas paróquias. Irmãos, nunca houve tanto empenho para que a palavra de Deus fosse avante como naquela época. É interessante que todos que aceitavam aquilo ali perdiam o gosto pela vida material. E eles se encontravam constantemente nas casas. Não tinha igrejas naquela época. Eles se encontravam nas casas para estudar a palavra, orar. E naquela época também tinha pessoas do alto escalão que aceitavam a mensagem. E um desses liderou as igrejas para que Farel, Calvino pregasse livremente nas igrejas. Não era pouca gente que ia nesses cultos. Não era pouca gente. Irmão, tinha culto que Calvino fazia que não cabia às pessoas. Ele tinha que fazer por turno. Interessante que eu gostaria de falar um pouco sobre Calvino. Irmão, Calvino nunca fez um sermão escrito. A mensagem dele impressionava. A irmã Aide disse que a mente de Calvino era uma mente incrível. Ele formava os sermões na mente. Quem ouvia Calvino não deixava de ficar impressionado com a cadência dos textos que ele aplicava. Ele nunca escreveu nada sobre o sermão. Ele simplesmente lia a Bíblia e na mente dele ele formulava o sermão e ia para a frente. Poucas vezes ele abria o livro. Tudo arquivado naquela mente. Sabe? Tudo aqui. Irmãos, eu não vou falar das mentes só de Calvino, porque a mente de Lutero era outro computador fantástico.
A mente de Lefebvre também era outro computador fantástico, Zwingli. Só para vocês terem uma, esse pessoal todo traduziram a Bíblia nas suas línguas. Traduziram a Bíblia nas suas línguas. Eram homens de mente realmente. Mas também naquela época não tinha internet, né, gente? É ou não é? Não tinha televisão, né, irmão Cabelo? Não tinha televisão para distrair a mente, né? Não tinha nada. Né? Não tinha balada, né, irmão? Aquelas baladas, aquela baladinha fraca, né? Não era como hoje, que é eletrônica, né? Que deixa mesmo o cérebro batendo dentro da caixa do crânio, né? Não tinha nada disso. Quando surgiu a palavra de Deus, era novidade, era a internet da época, todo mundo queria saber sobre a internet. E quando tinha aqueles debates de protestantes com católicos, aí mesmo era o palco. Né? Hoje vai ter debate de Lutero com os católicos, de Zwingli com os católicos, de Calvino com os católicos. Irmãos, isso aí chamava a atenção de gente, pobres e ricos, pretos e brancos, todos iam para assistir esses debates, porque sempre ficava gente do lado da verdade, certo? A mente desses homens era fantástica, conseguia gravar passagens inteiras, livros inteiros das Escrituras. A internet trouxe grande prejuízo para a humanidade. Eu, quando comecei a estudar na escola, eu comprava os livros e estudava. Hoje o pessoal consulta a internet para fazer os trabalhos. Já não fica muito o quê? Já não fica muito na mente. Não tinha aquele negócio de pegar o livro e estudar. E com respeito à vida espiritual, hoje também não é diferente. Qualquer coisa, a pessoa não procura a Bíblia. Procura o quê? Pesquisa na internet. E isso tem trazido grandes prejuízos. Irmãos, naquela época, a pessoa que rejeitava completamente o movimento católico era automaticamente sentenciada à fogueira. Eu não sei por que o inimigo colocou tanto desejo de ver pessoas queimadas como naquela época. Diz nesse capítulo seguinte: esta arma bem sabiam que pouco lhes adiantaria. A prisão, a tortura e a fogueira eram as armas que melhor sabiam manejar. A religião, entre aspas, a arma que eles usavam era o quê? A tortura, a prisão e a fogueira. Agora a situação estava invertida e viam-se prestes a cair no fosso em que haviam esperado submergir Berquim. Perplexos procuravam em torno de um meio de escada. Eu quero falar sobre esse Berquim. Berquim, ele nasceu na alta sociedade. Certo? Esse capítulo mostra muita coisa sobre esse homem. Ele foi, primeiramente, defensor do romanismo, mas assim que ele teve esclarecimento, ele se colocou do lado da reforma. E agora ele começou a fazer o grande trabalho. Foi preso várias vezes. Foi açoitado por causa da palavra de Deus. Irmãos, de novo ele foi preso. Diz um parágrafo do livro: o rei saiu de Paris e os monges ficaram assim livres para agir a seu talante. O reformador foi julgado e condenado à morte. Esse reformador é Luís Berquim. E receoso de que Francisco, mesmo então, se interpusesse para salvá-lo, a sentença foi executada no próprio dia que foi pronunciada a sua morte. Então é o seguinte: aproveitaram a saída do Francisco, coitadinho, né? E mataram o homem. Eu quero dizer para os irmãos que todo esse movimento que nós estamos lendo aqui nesse capítulo era comandado pelos jesuítas. E por coincidência, ou pelo projeto de Deus, o Papa Francisco atual é jesuíta. De todas as ordens que já houve dentro do protestantismo, do catolicismo, a ordem mais perigosa é dos jesuítas. Sem amor. Então nós precisamos pensar nisso um pouco. Aonde é que nós estamos? Ellen White diz que a fogueira da perseguição, os fogos da perseguição, vai novamente se acender.
Ao meio-dia, Derquim foi conduzido ao local fatal. Imensa multidão se reuniram para testemunhar o acontecimento. E ali estavam muitos que viram com espanto e pressentimento que a vítima fora escolhida dentre os melhores, mais valorosas e nobres famílias da França. Espanto e ira e escárnio e ódio fidalgal entenebreciam o rosto daquela multidão. O que tinha no rosto da multidão? Vamos recapitular. Ódio, o que mais? Ira, o que mais? Espanto, desprezo, escárnio, né? Tinha no rosto da multidão. Mas sobre o único semblante, nenhuma sombra pairava. Que semblante de quem? Luiz de Derquim. Tá certo? Não pairava nenhuma sombra de ira, de mágoa, de tristeza. O semblante do homem era realmente sereno, calmo, tranquilo. Parece que ele estava indo ali receber a coroa da vida. E na realidade estava. Os pensamentos do mártir estavam longe daquele tumulto, daquela cena. Estava cônscio apenas da presença do seu Senhor. A única coisa que ele pensava era em quem? Em Jesus. É por isso, irmãos, que a mente dele era fantástica. No dia em que nós tomamos a nossa decisão em pensar somente nas coisas de cima, as nossas mentes também serão transformadas. Lamentavelmente, nós só pensamos nas coisas a maioria das vezes. O nosso pensamento está cá embaixo. Não foi à toa que o apóstolo Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Irmãos, o hediondo carro enlameado em que ia, o rosto carregado de seus perseguidores, a morte terrível para a qual caminhava, não tomava ele em consideração. Estava a seu lado aquele que vive e foi morto, e vivo estará para sempre, e tem a chave da morte. Então ele estava tranquilo, porque Jesus estava ali ao seu lado. Irmãos, a igreja católica, quero dizer para os irmãos, não mudou a sua meta. Ela vai continuar trabalhando com o mesmo método. No dia, na hora da execução, eu achei muito interessante isso aqui. Enquanto o cortejo se movia vagarosamente através das ruas regozijantes do povo, este notava com admiração a imperturbável paz, o alegre triunfo que trazia no olhar e porte. Ele está, diziam, como alguém que se senta no templo e medita sobre coisas santas. Todas as pessoas ficavam admiradas com o semblante daquele homem que ia ser queimado. Não havia desespero, não havia falta de esperança, não havia falta de confiança, não havia ódio também por aqueles que estavam ali clamando pela sua morte. Não existia nada disso. Enquanto o cortejo se movia vagarosamente através dos regurgitantes de povo, este notava com admiração a imperturbável paz, o alegre triunfo que trazia no olhar e o porte. Junto à fogueira, Derquim se esforçou para dirigir algumas palavras ao povo. Veja só, junto à fogueira, ele tentou falar alguma coisa de ânimo para aqueles seguidores dele e para a multidão que estava ali. Mas os líderes começaram a gritar e bater as armas. E a voz do mártir foi silenciada. O povo não conseguiu ouvir o que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo falar algumas palavras, mas não foi possível. Foi então que ele foi estrangulado. E depois queimado. Irmãos, todo este capítulo mostra agora o surgimento de Calvino, certo? O que ele fez, quantas vezes ele teve que também se isolar para não ser morto, certo? O trabalho que ele fez na tradução do Novo Testamento também. Calvino foi um grande homem de Deus, certo? Até hoje é visto os rastros de Calvino
Na França, né? Na França. Entregando-se cegamente, olha só, entregando-se cegamente a seus falsos ensinadores, Paris, como Jerusalém na antiguidade, não conheceu o tempo de sua visitação. Qual é a cidade mais incrédula que existe no mundo hoje? Já estiveram analisando? Qual é a cidade mais incrédula da Europa? É a França. Irmãos, ali é o berço da incredulidade, do ateísmo. É a França. Certo? Se aqui em Portugal é difícil nós ganharmos cristãos para a igreja, imagine na França. Os irmãos não têm ideia do que é aquilo ali. Certo? Em particular, Paris. Paris. Muito difícil se ganhar cristãos em Paris. Você vai em Paris e encontra ali alguns irmãos que não são de Paris, são das ilhas, da Martinique. Mas quem nasceu em Paris mesmo, o francês da gema, não quer nem saber de falar de Jesus. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que tudo isso que aconteceu, há de acontecer nos últimos dias. Os fogos da perseguição serão acesos, serão realmente, virão à tona. Agora, o que nós estamos fazendo para nos preparar para essa perseguição? Quem de nós está disposto a debater com um religioso, um clérigo desse tipo? Quem está preparado para tomar a Bíblia e defender a verdade, como assim está escrito, como está escrito nas Escrituras? Quem de nós? Quem de nós vai resistir à prova? Quando nós chegarmos ao nosso ponto de nós escolhermos a fogueira, a perseguição, a prisão ou a morte, ou ficar vivo para desfrutar por mais um pouco de tempo a vida, quem é de nós que vai aceitar a perseguição? Quem é de nós que vai aceitar a fogueira? A morte. De bom grado. Como estará o nosso semblante quando nós estivermos sendo perseguidos? Eu quero finalizar contando aqui no dia 21 de janeiro de 1793. Veja só o que aconteceu. O Evangelho da Paz que a França rejeitara havia de ser efetivamente desarraigado. E terríveis seriam os resultados. No dia 21 de janeiro de 1793, há 258 anos do próprio dia em que a França se entregou inteiramente à perseguição dos reformadores, passou pelas ruas de Paris uma procissão com um intuito muito diferente. De novo, o rei era a figura principal, como há 258 anos atrás, no caso naquela época. De novo, o rei era a figura principal. Novamente havia tumultos e aclamações. Repetiu-se o clamor pedindo mais vítimas. Reergueram negros cadafalsos. E de novo ergueram-se as cenas do dia com horríveis execuções. Luís XV, lutando de mãos com seus carcereiros e executores, era arrastado para o seco e ali seguro violentamente até cair o machado e sua decepada cabeça rolar pelo tablado. Foi o rei a única, tão pouco foi o rei a única vítima. Perto do local, 2.800 seres humanos pereceram pela guilhotina durante os sanguinários dias do reinado do terror.
Quantos caíram num dia? 2.800. Só mortos em quê? Guilhotina. Levavam os cristãos e as cabecinhas rolando. Né? Tudo isso aí foi praticado pela Igreja Católica. Mas como diz a lição, não podemos atacar, né? Aliás, condenar. Mas o que ela fez com os cristãos, diz a Bíblia no livro de Apocalipse que ela vai atacar. Que o sangue dos mártires clamam por vingança. O sangue dos mártires clamam por vingança. E quem é que vem com a foice na mão tomar vingança dos mortos? Jesus Cristo. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que possamos estudar, continuar estudando. No próximo sábado é o capítulo 13, e eu quero dizer para os irmãos que esse capítulo 13 é uma sequência dos fatos históricos sobre a nossa história, sobre a história da reforma do século XVI, sobre a história dos cristãos. E é muito bom nós termos em mente o seguinte, que todos esses cristãos foram mortos, irmãos. Sabe para quê? Qual foi o objetivo? Para que a verdade chegasse até nós. Milhares de cabeças foram cortadas. Milhares de corpos foram queimados. Para que essa verdade chegasse até nós. Que possamos aproveitar e fazer uso dessa palavra. Para levar a outros. Para que tenham o conhecimento de que Jesus é o Salvador. Que Jesus é o mediador. E que Jesus salva pela graça. E que somos justificados pela fé. Amém. Amém.